Bom, moçada, a gente começa a falar agora sobre divisão celular. Na verdade, na aula passada, a gente tinha meio que começado falando sobre o ciclo celular, falando sobre câncer. E a gente, nessa aula e na próxima, nessa aula mitose e na próxima meiose, a gente descreve com mais detalhes como funcionam os mecanismos de divisão celular. O processo urgente de mitose é um tipo de divisão celular caracterizado por não apresentar variabilidade genética. Ou seja, quando eu falo que não tem variabilidade genética, quer dizer que vai produzir células geneticamente idênticas às células originais. E quando a gente fala em geneticamente idênticas às células originais, eu posso, por exemplo, falar em clones das células originais. Normalmente, ou você vai pegar uma célula diploide e vai produzir duas células diploides, ou pode acontecer de ser uma célula haploide em duas células haploides. O importante é que não tenha variabilidade genética, o importante é que você produza clones das células originais. Para que existe mitose? Quais são os objetivos? Depende. Quem você é? Se a gente vai falando, moçada, de uma criatura que é unicelular, mitose tem basicamente um significado: reprodução assexuada. Mas, gente, se a gente estiver falando de criaturas que são pluricelulares, mitose tem dois objetivos: crescimento. Lembrando para vocês que existem duas maneiras de você crescer: hipertrofia. Hipertrofia é o aumento de volume, e hiperplasia, que é o aumento de número. Então, nesse caso, crescimento por hiperplasia, crescimento devido ao aumento no número de células. E, gente, regeneração, né? Você tem lá que uma célula morre, as sobreviventes sofrem mitose para poder repor aquela célula que foi perdida. Em relação ao processo de mitose, ele envolve 4 etapas, né? Prófase, metáfase, anáfase e telófase. Sendo, gente, que antes de a gente falar dessas 4 etapas, eu vou até começar aqui com o número 0, a gente conversa a respeito da intérfase. Onde, gente, intérfase é o período da vida da célula em que a célula não está se dividindo. Intérfase diz respeito lá à não divisão celular. Quando a gente fala, moçada, em intérfase, a gente lembra algumas características que a célula apresenta. Meus desenhos nessa aula vão ficar feios pra caramba, mas acreditem, se você conseguir entender meus desenhos feios, você entende o desenho de qualquer questão. E estou colocando desenhos feios, depois eu mostro desenhos mais bonitinhos e mostro fotografias de cada uma das etapas para você poder pegar cada questão. Às vezes a questão bota um desenho bonito, às vezes a questão bota um desenho feio, às vezes a questão bota uma fotografia para a gente ver lá todas as possibilidades. Fato é que na célula intérfase algumas coisas chamam a atenção. Número 1, a carioteca está intacta, bem definida. Como a carioteca está bem definida, gente, o núcleo está bem delimitado. As bordas do núcleo estão bem delimitadas, estão bem visíveis, você sabe exatamente onde é que ele começa, onde é que ele termina. Outro detalhe sobre a célula em intérfase é que, gente, a cromatina está descondensada. Então você tem lá a cromatina descondensada. Detalhe, com a cromatina descondensada, o que você vai notar é que o núcleo vai estar bem homogêneo. Você, inclusive, não vai conseguir visualizar cromonemas individuais. Você vai ver lá, é um bolo de DNA, de cromatina, onde você não sabe onde é que começa um e termina um. A gente vai ter um ou mais nucléolos bem evidentes. Então você vai ter lá nucleolo evidente. E, moçada, isso não dá para ver no microscópio óptico. Só dá para ver no microscópio eletrônico. Mas você vai ter um ou vai ter 2 pares de centríolos.
né? Eu lembro que os centríolos sempre estão em duplas, né? O chamado centrosoma, né? O local onde o centríolo se localiza. E onde tem um centrosoma, o local onde o centríolo se localiza, dois centríolos perpendiculares, né? O par de centríolos chama lá de diplossoma, né? Sendo que, dependendo do momento que você esteja analisando, você pode ter um ou pode ter dois pares de centríolos. Claro que quando você pega lá, bem no comecinho da entéfase, em G1, um par de centríolos. Lá no final da entéfase, em G2, dois pares de centríolos, aqui na brincadeira. Qual é o problema que eu tenho em relação à divisão celular? Qual é o problema que eu tenho em relação à mitose? Aqui, cada fio desses de cromatina, na verdade, moçada, equivale a uma molécula de DNA. Né? A gente tem lá que no primeiro momento, o chamado cromonema, ele é simples, então ele apresenta apenas uma cromátide, ele apresenta apenas uma única molécula de DNA, e a gente, moçada, na entéfase, para ser mais preciso, no período S da entéfase, duplica o DNA, o que quer dizer que cada cromonema agora ele vai ser duplo. Nesse caso, quando a gente fala em cromonema duplo, isso quer dizer que você vai ter duas cromátides irmãs idênticas, né, moçada? Você vai ter lá duas moléculas de DNA iguaizinhos. E é para você fazer a divisão celular, como é que mesmo que a gente vai brincar? A gente tem no cromonema duplo esse ponto que liga as duas cromátides irmãs, chamado de centrômero. Então eu vou ligar fio de proteína de um lado, fio de proteína do outro. Como é mesmo o nome desses fios de proteína? Eles são chamados fibras do fuso, e eles são derivados dos microtúbulos do citoesqueleto. Liguei fibra do fuso de um lado, fibra do fuso do outro, e começa aquela brincadeira de cabo de guerra. Puxa para cá, puxa para lá, quebra aqui no meio. E dessa maneira, quando eu quebrar no meio, eu vou mandar uma das cromátides, um dos DNAs para um lado, a outra cromátide, o outro DNA para o outro lado, célula nova, célula nova. Mas, gente, alguns problemas que a gente enfrenta. Comentando que quando a célula está lá em entéfase, não divisão, a cromatina está descondensada e os cromonemas não estão individualizados. Eu não sei onde é que começa um e termina um, imagine todos eles. Um detalhe extra, né? Quando você vai lá e duplica, os cromonemas eles são duplicados, duplica. Mas a gente não tem como você ter noção disso. Você, nesse caso lá, não sabe onde é que começa um e termina um, imagine todos eles. Não tem como você ver, nesse momento, bonitinho, do jeito que eu tinha desenhado ali do lado. Não tem como você ver que o cromonema ele está simples, ou que ele está duplo, se ele está simples, ou se ele está duplo, se ele está simples, ou se ele está duplo. Não, não. Nesse momento, como ele está descondensado, ele ainda é muito comprido, a gente vai ter lá um cromonema duplo, e 2, e 3, e 46 em cada célula humana, né? Você vai ter 46 cromossomos na célula humana, então você vai ter 46 cromonemas duplicados aqui. Ora, gente, se eu não sei onde é que começa um e termina um, imagine todos os outros. Como é que eu vou achar o centrômero? Como é que eu vou ligar a fibra do fuso nessa bagunça que está aqui? A não ser se alguém lembra desse truque, que eu descrevi 2 vezes. O truque para a divisão celular é pegar o cromonema, que está desse tamanho, e nessa brincadeira ele está desse tamanho. Um cromonema, e 2, e 3, que eu não sei onde é que eles começam e eles terminam, eu vou condensar eles. Enrolar, 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 até que eles fiquem pequenininhos. Né? Novamente eu lembro lá do problema do miojo, né? Eu tenho aqui 92 fios de miojo no prato, eu quero mandar 46 para um lado, 46 para o outro lado, não vale quebrar os fios de miojo, não vale tirar os fios de miojo de dentro do prato. Do jeito que o miojo está aqui, impossível. Então o truque é pegar o cromonema que estava bem comprido, eu vou agora enrolar ele, condensar o máximo na forma do cromossomo, e aí sim, agora sim, quando eu vou lá e condenso, que a gente assume a forma de cromossomo, agora eu sei onde é que começa, onde é que termina cada um deles, onde é que está o centrômero para ligar de um lado, ligar do outro, puxa para cá, puxa para lá, quebra.
liga de um lado, liga do outro, puxa para cá, puxa para lá, quebra. E aí eu consigo fazer a divisão direitinho. Outra coisa que chama atenção é que existe uma carioteca. Como é que eu vou mandar metade do cromossomo para um lado e metade para o outro lado? Metade para um lado e metade para o outro lado? Se tem uma carioteca aqui no meio. Então, durante a divisão celular, eu vou ter que desmontar a carioteca. Eu vou ter que desfazer a carioteca exatamente para quando eu ligar os fios de proteína e puxar e quebrar, poder mandar um para um lado, poder mandar um para o outro. Então, aqui, nesse desenho horroroso, de cada cromossomo duplo, quebrei, metade vem para um lado, metade para o outro. De cada cromossomo duplo que eu tenho, quebrei, metade vem para um lado, metade vem para o outro. Agora, só se não tiver carioteca, né? Se tiver a carioteca, eu não tenho como levar esse pedaço para cá e esse pedaço para cá. Então, a carioteca tem que ser desmontada para eu poder mandar metade para um lado, metade para o outro lado. Pegar outro cromossomo duplo, mandar metade para um lado, metade para o outro lado. Eu quis adiantar isso para vocês, para exatamente entender, a gente poder entender, ao longo da divisão celular, por que algumas coisas acontecem. Então, por que eu tenho que condensar o DNA? Condensar o DNA é individualizar, porque desse jeito, eu não sei onde é que começa e onde termina um deles. Eu não sei onde é que está o centrômero. Mas quando eu condenso, eu agora individualizo. Sei onde começa e onde termina, onde é que o centrômero está localizado, para facilitar a divisão. Por que eu tenho que desmontar a carioteca? Vou desmontar a carioteca para poder mandar metade para um lado, metade para o outro. Metade para um lado, metade para o outro. Só dá para poder mandar essa metade para cá e essa metade para cá, se você não tiver uma carioteca no meio, para poder atrapalhar. Tudo isso aqui que a gente está colocando vai começar a acontecer na primeira etapa da mitose. Essa primeira etapa da mitose, o nome dela é prófase, aqui na brincadeira. Gente, o que acontece na prófase? Na prófase eu tenho o início da condensação da cromatina. Como eu estava comentando, condensar a cromatina e enrolar a cromatina tem o objetivo de individualizar os cromossomos. Individualizar os cromossomos, vou abreviar cromossomos, individualizar os cromossomos exatamente para facilitar a localização do centrômero e a ligação das fibras do fuso. Outra coisa, nós vamos ter o desaparecimento da carioteca. Por que a carioteca ela vai desaparecer? Para poder possibilitar, para permitir o deslocamento, a migração dos cromossomos filhos. Os cromossomos eu vou pegar cada cromossomo duplo, quebrar em 2 cromossomos simples, chamados cromossomos filhos, mandar um para um lado, mandar um para o outro, mandar para os polos da célula. Mas só, gente, se a carioteca estiver ausente. A gente vai ter, moçada, o desaparecimento dos nucleolos. Aí alguém pergunta, para quê? Aí a pergunta não é para quê, a pergunta é por quê? Porque não tem nenhum objetivo em especial dos nucleolos desaparecerem. Mas é uma coisa que eu lembro para vocês, né? Para que serve o nucleolo? Para poder formar os ribossomos. Era uma vez um nucleolo, e eu posso argumentar que um ribossomo, ele é um pedacinho de nucleolo. Então eu vou tirar um pedacinho, fiz um ribossomo, outro pedacinho, outro ribossomo, outro pedacinho, e mais outro, e mais outro. E olha que o nucleolo naturalmente está desaparecendo. Ele só não desaparece por completo, porque existe aquela zona SAT de DNA que vai produzir o RNA ribossômico, que vai formar o nucleolo. Então a gente vai reconstruir o nucleolo o tempo inteiro graças ao RNA ribossômico que está entrando. A cada segundo da sua vida, eu vou tirar um pedaço do nucleolo, fiz um ribossomo, repus o RNA-R, reconstruir. Outro pedaço do nucleolo, outro ribossomo, repus o RNA-R, construir de novo. Então eu vou tirando ribossomos e preenchendo com RNA-R. Tirando ribossomos e preenchendo com RNA-R.
Então o nucleolo vai se destruindo e se refazendo. Entretanto, quando a gente condensa a cromatina para individualizar os cromossomos, alguém lembra para mim se cromatina condensada é ativa ou inativa? Cromatina condensada, ela é inativa. Quando a zona SAT de DNA, ela vai lá e condensa, ela fica inativa. De maneira que ela não produz mais RNA ribossômico. O resultado, saiu um ribossomo, saíram 2 ribossomos, e 3, e vários, e com isso o nucleolo desaparece. Então o desaparecimento do nucleolo acontece devido à condensação da cromatina, vai ter a condensação da zona SAT de DNA, que então acaba ficando inativada, e no que fica inativa, não vai produzir RNAR nesse momento. Então ela não vai produzir RNA ribossômico, enquanto está inativa. Que tal, moçada, a gente tentar desenhar aqui como funciona a célula em prófase? Como a cromatina começa a condensar, então ela começa a enrolar. Ô, gente, eu começo a ter a noção de quantos cromossomos são, de onde é que eles começam, de onde é que eles terminam, de onde é que está o centrômero. Aqui, quantos estão desenhados aqui? Impossível. Se eles estão duplos, se eles são simples, não tem como ver. Cadê os centrômeros? Não tem como identificar. Agora aqui, eu já começo a ter uma ideia. Onde é que ele começa, onde é que ele termina, está individualizando os cromossomos. Carioteca, ela vai desaparecendo. Opa, dica. Toda vez que desenharem a carioteca cheia com a linha contínua, carioteca com a linha contínua, quer dizer, moçada, que ela está intacta. Mas se alguém vai lá e desenha a carioteca tracejada é uma metáfora para dizer que a carioteca está desaparecendo. Carioteca está desaparecendo porque daqui a pouco eu quero pegar essa metade, mandar para um lado, essa metade, mandar para o outro. Essa metade, mandar para um lado, essa metade, mandar para o outro. Carioteca vai ter que desaparecer. Os nucleolos vão desaparecer, então estou desenhando aqui os restos mortais do nucleolo. O que mais que acontece na prófase? Na prófase, nós vamos ter ainda a migração dos centríolos para os polos da célula. Opa! Nesse caso, gente, lembra que não dá para ver o centríolo no microscópio óptico, só no microscópio eletrônico. Claro que no final lá da entéfase, a gente já tem 2 pares de centríolos, primeiramente localizados aqui. Só que eles migram e o resultado é que você vai ter agora 2 pares de centríolos. Um de um lado e outro do outro lado. Nesse caso, os pares de centríolos nos polos da célula. E, gente, ainda falando da prófase, nós temos o início da formação do chamado fuso acromático. Os fios de proteína que vão lá promover a divisão dos cromossomos. Gente, o nome é fuso acromático, A quer dizer 100, cromacô, é porque isso aqui, fuso acromático, ele não se cora por corantes. Inclusive, como ele não se cora por corantes, ele não é visível ao microscópio óptico. Então, a gente vai desenhar, sei lá, liberdade artística, tá? Mas quando vocês verem imagem, quando vocês virem imagens de microscopia, não dá para ver o fuso acromático, não. Na verdade, o fuso acromático, ele apresenta 2 componentes. Quem são os componentes do fuso acromático? Você tem lá as fibras do fuso e tem lá as fibras do áster. As fibras do fuso são provenientes dos microtúbulos do citoesqueleto, não é do centríolo, ok? Cuidado, não é do centríolo, é do citoesqueleto. E as fibras do fuso vão para o centro da célula para poder puxar, para poder tracionar os cromossomos. Eita, Landim, não entendi nada. Beleza, deixa eu tentar então desenhar. As fibras do fuso, elas vão em direção ao centro da célula, se ligar aos centrômeros, para poder então
puxar os cromossomos. Só que além das fibras do fuso, também tem as fibras do áster. E as fibras do áster, elas vão no sentido contrário. As fibras do áster, elas vão em direção aos polos da célula. Fibras do áster em direção aos polos da célula. Nesse caso, as fibras do áster, elas são provenientes dos centríolos. Então, o fuso vem do citoesqueleto. Mas as fibras do áster são provenientes dos microtúbulos, dos centríolos mesmo. E, gente, elas, ao invés de irem para o centro, elas vão para os polos da célula. Para que servem as fibras do áster? Boa pergunta. Talvez para nada. Tanto é que tem células que não têm fibras do áster e que ainda assim, moçada, elas fazem de boa a mitose. Quem acredita lá que a fibra do áster tem algum papel, o papel seria ancorar o fuso. Quando eu falo em ancorar o fuso, sustentar. Imagine, por exemplo, que está aqui o centríolo, o fuso, ele vai puxar o cromossomo. Então o áster fica do outro lado, dando uma espécie de apoio. Imagina que eu tenho que puxar uma coisa muito pesada. No que eu estou tentando puxar uma coisa muito pesada, eu vou segurar aqui no cantinho do quadro para poder me dar apoio. Quem está puxando a coisa pesada é o fuso. Quem está segurando aqui no cantinho do quadro para dar apoio vai ser então o áster. Né? Mas volto a dizer, tem células que não têm áster, mas a mitose funciona de boa de qualquer jeito. Nós temos, moçada, também na prófase, a entrada de água na célula. Besteira, mas a entrada de água na célula é interessante para poder deixar o hialoplasma, né? Deixar o citoplasma fundamental mais fluido, mais líquido, né? Exatamente, deixar o hialoplasma mais fluido, exatamente, facilitar as migrações, facilitar o deslocamento dos centríolos, facilitar o deslocamento dos cromossomos. Claro, quanto mais líquido, mais fácil isso acontecer. A segunda etapa da mitose vai ser a metáfase, né? Mas, gente, antes da metáfase, a gente vai ter a prometáfase. Não vou dizer, moçada, que a prometáfase ela é uma fase. Na verdade, ela é uma parte da metáfase, ela é o início da metáfase. E a prometáfase é caracterizada como sendo um intervalo entre o fim da prófase, sendo que o fim da prófase ele é marcado pelo completo desaparecimento da carioteca. Então, quando a carioteca desaparecer por completo, a gente vai falar que a prófase terminou. E a metáfase propriamente dita. E o que marca a metáfase propriamente dita diz respeito lá à organização dos cromossomos na chamada placa equatorial, onde a placa equatorial, o equador da célula, é o meio da célula, né? Nesse caso lá, a região central da célula. Eu vou colocar 3 desenhos aqui que vão ajudar a ilustrar do que é que eu estou falando. Então, 3 desenhos aqui para a gente tentar mostrar do que é que eu estou falando. Gente, o primeiro desenho é prófase. Sabe como é que eu sei que é prófase? Porque eu tenho a carioteca tracejada, está desaparecendo, tracejada. O último desenho, ele é a metáfase. A metáfase é caracterizada porque os cromossomos estão na chamada placa equatorial. Olha o desenho do meio. Por que que não é mais prófase? Porque não tem carioteca ainda. Por que que não é metáfase, metáfase de valendo? Porque os cromossomos não estão alinhados na placa equatorial. Ou seja, o intervalo entre o fim da prófase e a metáfase propriamente dita é a prometáfase. Notem que a carioteca já desapareceu, não é mais prófase. Mas os cromossomos ainda não estão na região equatorial da célula, então não é a metáfase de verdade. De qualquer maneira, tem um evento muito importante que acontece na prometáfase. O que é que acontece lá na prometáfase? É a ligação. É a ligação das fibras do fuso aos centrômeros dos cromossomos. Essa ligação das fibras do fuso aos centrômeros dos cromossomos
acontece através de um dispositivo proteico chamado de cinetócoro. Tudo bem? Nome feio aí, o pessoal do Eu Só Quero Enem e o resto do mundo se exploda. Não vai se preocupar em decorar o nome do cinetócoro, mas assim, sabe? O cinetócoro é uma espécie de plug. Esse plug, ele vai ligar de um lado no centrômero, do outro lado na fibra do fuso. Tudo bem? Não deu para entender? Tem problema não, né? Era uma vez, moçada, o cromossomo no cromossomo. Você tem lá a cromatina toda condensada, né, no centrômero. Essa condensação, ela é ainda maior. O cromossomo está lá duplicado, né? Apresentando duas cromátides aqui na brincadeira. E aí, gente, o que é que vai acontecer? A gente vai ligar um esquema de proteína, cinetócoro, o nosso plug de proteínas, liga de um lado do centrômero, liga do outro lado do centrômero. E agora, gente, nós vamos ligar as fibras do fuso. Lá vem fibras do fuso de um lado, liga de um lado, fibra do fuso do outro lado, liga do outro lado. E agora, ligou. Já já, o que vai acontecer é aquela brincadeira de cabo de guerra que eu descrevi algumas vezes. Vai começar a puxar para um lado, puxar para o outro, e o centrômero, ele vai acabar quebrando. Mas calma, que eu acabei me adiantando, né? De qualquer maneira, a ligação acontece na prometáfase, e aí nós temos agora a metáfase de verdade. O que caracteriza a metáfase? Na verdade, eu já tinha escrito mais ou menos ali, os cromossomos estão em máximo grau de condensação. Gente, é a hora que o cromossomo está mais condensado, está mais compactado. E detalhe, como ele está em máxima condensação, é a melhor hora para ver os cromossomos, eles estão em máxima visualização. Ô Landinho, o que é que tem a ver estar em máxima condensação com estar em máxima visualização? O que é que tem a ver? Só tudo. Porque quando ele está na forma de cromonema, o cromonema ele é muito longo, mas é muito fino, né? Nesse caso, talvez você até tenha tido dificuldade de ver a linha que eu desenhei. Mas quando você condensa para formar um cromossomo, ao invés dele ficar longo e fino, ele fica bem mais curto e fica bem mais grosso. No que ele fica bem mais curto e bem mais grosso, ô gente, como ele fica mais grosso, bem mais grosso, fica bem mais fácil de você visualizar. Tenho certeza, especialmente para quem está muito longe, por exemplo, lá, seria mais fácil ver isso aqui do que ver isso aqui. Então, os cromossomos estão em máxima condensação e máxima visualização na placa equatorial. E aí, gente, a questão de autor, né? Placa equatorial, também chamada de placa metafásica. Então, característica da metáfase, representando aqui nos nossos desenhos horrorosos, né? Em relação à fase de metáfase, os cromossomos estão super condensados, super visíveis, bem no meio da célula, na tal aí da placa metafásica ou placa equatorial. A essa altura do campeonato, a carioteca já desapareceu completamente. Eu tenho um par de centríolos num polo da célula, outro par de centríolos no outro polo da célula, fibras do áster em direção ao polo, fibras do fuso em direção ao centro, ligados ao centrômero de um lado, ligados ao centrômero do outro lado. E, gente, nessa brincadeira, começa a brincadeira de cabo de guerra. Puxa para cá, puxa para lá, o centrômero quebra no meio. Puxa para cá, puxa para lá, o centrômero quebra no meio. Uma vez que o centrômero quebra no meio, cada cromossomo duplo se quebra em dois cromossomos simples. Puxa para cá, puxa para lá, o cromossomo quebra no meio, cada cromossomo duplo vira dois cromossomos simples. Mas isso aí já não é mais metáfase, isso aí já vai ser anáfase. A anáfase, ela se inicia com a contração do fuso. Então, nós temos lá que o fuso, ele contrai. Uma vez que nós tenhamos a contração do fuso, nós temos a ruptura do centrômero. Então, os centrômeros vão quebrar. E no que nós temos a ruptura dos centrômeros, no que o centrômero quebra, nós temos a separação
das cromátides irmãs. Ou seja, no que eu tenho a separação das cromátides irmãs, eu posso argumentar que os cromossomos duplos se quebram, cada um deles, em 2 cromossomos simples. Então, cada cromossomo duplo se quebra em 2 cromossomos simples, contrai o fuso, rompe o centrômero, separa as cromátides irmãs, cada cromossomo duplo vira 2 cromossomos simples. Ah, continua puxando, né? Uma vez que continua puxando, o resultado é que nós temos a migração dos cromossomos filhos para os polos da célula. Cada cromossomo simples vai ser chamado agora de cromossomo filho e eles vão migrando para os polos da célula. Excepcionalmente aqui, eu vou fazer 2 desenhos representando a anáfase. Quando a gente coloca aqui 2 desenhos representando a anáfase, vou fazer a anáfase bem no comecinho dela. Aqui a anáfase acabou de começar. Sabe como é que eu sei, nesse meu desenho horroroso, que a anáfase acabou de começar? É porque eu acabei de quebrar o centrômero. Então, quando está desse jeito, centrômero intacto, cromossomo duplo, ainda é metáfase. Fez isso, centrômero quebrou, virou 2 cromossomos simples, é anáfase. Então, eu tenho par de centríolos de um lado, par de centríolos do outro lado, fibras do áster, e as fibras do fuso puxaram, aliás, as fibras do fuso já puxaram tanto que cada cromossomo duplo se quebrou em 2 cromossomos simples. Puxei, puxei, quebrei. Puxei, puxei e quebrei. Puxei, puxei e quebrei. Só que isso aqui é o início da metáfase, porque a representação mais tradicional não é desse jeito. A representação mais tradicional é quando a gente continua a puxar, e gente, no que a gente puxa, no que você puxa esse fio azul, você vai puxar, o cromossomo vai dobrando e ele assume uma típica forma de letra V deitada. Sendo que o vértice do V, ele está virado para os polos da célula. Essa é a representação mais tradicional que nós temos em relação à fase de anáfase. A imensa maioria das questões vai apresentar a anáfase desse jeito. Cromossomos em forma de letra V deitado, o vértice do V virado para os polos da célula e os cromossomos migrando em direção aos polos da célula. Enquanto está migrando, é anáfase. Quando chega, passa a ser telófase. Telófase se inicia com a chegada dos cromossomos filhos aos polos da célula. Ou seja, quando os cromossomos filhos chegam nos polos, isso aí é telófase. E o que acontece na telófase? Tudo que aconteceu na prófase, eu vou fazer agora ao contrário. Nesse caso, eu vou ter a reversão da fase de prófase. Que tal você me ajudar aí em casa a pensar no que é que aconteceu na prófase para eu fazer exatamente o contrário? Para eu chegar e fazer exatamente o inverso. Então, nesse caso, quando a gente fala lá em reverter a prófase, na prófase eu tinha a condensação da cromatina. Então, aqui eu vou ter a descondensação da cromatina. Na prófase eu tinha o desaparecimento da carioteca. Então, agora eu vou ter o reaparecimento da carioteca. Detalhe, quem é que vai fazer a carioteca? O retículo rugoso, né? Na aula de organelas, a gente até comentou que a carioteca ela é contínua com o retículo rugoso, ela é uma área especial do retículo rugoso. Lá na prófase, nós tínhamos o desaparecimento dos nucleolos. Então, eu vou ter agora o reaparecimento dos nucleolos. Qual é a aparência, gente, da célula em fase de telófase? Na fase, gente, de telófase, os cromossomos filhos chegaram aos polos da célula, começam a descondensar. Nós vamos ter carioteca nova de um lado, nós vamos ter carioteca nova do outro lado, nucleolo novo de um lado,
nucleolo novo do outro lado, e com isso terminou a divisão do núcleo. Eu vou dizer que nós tivemos o fim da cariocinese, o fim da divisão do núcleo. O que falta agora vai ser a citocinese. Então, o nome cariocinese implica em dividir o núcleo, e agora vamos fazer a citocinese. A citocinese implica em dividir o citoplasma. Então, o que é que vai faltar agora? Fazer isso aqui, dividir o citoplasma, e agora você passa a ter duas células independentes.